Dr. Eurico Malagodi, seja muito bem-vindo e nós queremos então ouvi-lo sobre a ética na genitalidade. Meus cumprimentos a todos. O tema que me cabe falar nesse seminário é a ética na genitalidade. O que significa genitalidade? O que é genitalidade? Bom, na realidade, quando nós estudamos em ginecologia os órgãos do aparelho procriador, nós chamamos os órgãos de órgãos genitais, não é? O pênis é um órgão genital, a vagina é um órgão genital, e o estudo desses órgãos, seus comportamentos, consequências, eles estão, então, incluídos dentro deste capítulo que é a genitalidade, né? Daí porque, então, a gente vai adotar essa nomenclatura, né? O pênis é um órgão genital, a vagina é um órgão genital, o ato é genital. Isto um pouco diferente, né? Na realidade, costumeiramente, nós usamos muito a palavra sexualidade e sexual, quase com o mesmo sentido, né? Como tem sido a tônica nesse seminário, né? Isto é a forma corrente de se falar desse tema aí. Mas, na realidade, como eu vou falar da ética na genitalidade, eu vou precisar separar exatamente essas duas entidades, genitalidade e sexualidade. Da onde veio essa ideia de falar em genitalidade? Essa ideia veio do livro de Alfonso Garcia Rubio, Unidade na Pluralidade, onde ele fala assim: a confusão entre genitalidade e sexualidade parece ter sido muito frequente, com o consequente empobrecimento da própria sexualidade e da vida pessoal. Então, a gente não pode confundir sexualidade com genitalidade. Genitalidade é uma coisa, sexualidade é outra. E assim, então, nós vamos, durante esse nosso bate-papo, né, adotar essa nomenclatura, que é a nomenclatura que eu uso no meu livro, né, Mulher, o Último Elo, da editora Scala, né, onde eu vou usar esta nomenclatura, que, apesar de ser mais correta, ela não é usada por todos, como inclusive tem sido pelos palestrantes desse nosso seminário, né? Isto é o que é normal, é o que acontece. Então, daqui para frente a gente vai mudar a forma de identificar comportamentos e órgãos, né? Órgão genital, ato genital, desejo genital, instinto genital. Quando o pênis, que tem uma doença, transmite para a vagina, essa doença é doença genitalmente transmissível. Violência genital, que é o estupro, assédio genital, genitalidade virtual, revolução genital, ato genitoral, enfim, tudo que se relaciona agora aos órgãos genitais, nós vamos designar com a palavra genital. Tá? Então, genitalidade é uma coisa, a sexualidade é muito mais ampla, né? É muito, muito bonita. Então, no final, a gente vai então procurar entender o que seja também a sexualidade. Bom, dito isso, nós vamos partir para o nosso primeiro tema dentro da genitalidade, que é o instinto genital. E para entender bem o instinto genital, nós vamos começar falando dos animais irracionais, né? Os animais irracionais, eles não têm a reflexão. Então, Deus os dotou de uma programação, né, para que eles façam tudo corretamente, né? Assim, quando surge o instinto da fome, o animal procura o seu alimento, alimenta até a saciedade, ele não existe a obesidade no reino animal, né? E o instinto genital no animal é absolutamente perfeito, né? O macho é excitado quando a fêmea entra no cio, né? Então o macho procura a fêmea, é a fêmea daquela espécie, é sempre macho com fêmea, a posição da cópula é sempre a mesma, né? Não há separação de prazer e reprodução, tudo é feito ao mesmo tempo.
né? Então, o instinto dos animais é absolutamente perfeito, tá? Tanto que não existe nenhum livro sobre moral genital dos animais, né? Porque é perfeito. Os animais só estão desaparecendo porque a interferência dos indivíduos da espécie humana e aí, então, o desaparecimento de muitas espécies animais. Mas eles são perfeitos, né? Deus dotou do instinto com uma perfeição tal que vai fazer com que eles sempre atuem segundo esse instinto que os programou para atender aquela necessidade. Bom, e a espécie humana? Bom, com a espécie humana muda tudo, né? Nós somos dotados da razão, somos dotados da reflexão, então não somos programados com instintos, né? Quando nós temos uma necessidade, nós temos que programar como vamos atender essa necessidade. Isso acontece, por exemplo, com a fome, né? Quando eu tenho fome, posso comer, posso não comer, vou escolher o horário que eu vou comer, os alimentos que eu vou comer, compartilho com outras pessoas, posso deixar de comer, posso comer demais, né? Nas sextas-feiras da quaresma eu posso jejuar, né? Tudo porque eu sou livre do instinto, né? Eu tenho essa liberdade para atender ou não essa minha necessidade, né? E então nós não podemos, na espécie humana, chamar de instinto, né? Nós vamos ter que usar uma outra palavra, né? E essa palavra aparece aqui no livro de São João Paulo II, Amor e Responsabilidade, né? Onde ele vai adotar a palavra tendência. Tendência. Por que tendência? Porque eu tenho a tendência de atender aquela necessidade, posso não atender, né? Então fica muito melhor a palavra tendência. E aí vem a tendência da fome, a tendência de autopreservação, a tendência genital, né? Que pode parecer aquela atração do homem pela mulher, da mulher pelo homem, como uma tendência que eu posso não atender a essa necessidade, né? Mas quando o homem sente atração pela mulher, isto é uma tendência genital? Será que podemos usar a palavra genital aqui na questão do ser humano? Bom, para a gente entender bem isto, a gente precisa agora ter uma antropologia, né? O Padre Rafael já falou um pouquinho sobre antropologia, né? E para a gente formular essa antropologia, que deve ser a ideal para o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, criado para vida e santidade, né? A gente precisa ver qual é essa antropologia. E essa antropologia vai se basear na norma personalista, que também foi desenvolvida pelo cardeal Karol Wojtyla, lá no seu livro Amor e Responsabilidade, que é a norma personalista. A norma personalista tem dois aspectos, né? Um aspecto negativo e um aspecto positivo. Essa norma personalista, na sua norma negativa, ela diz o seguinte: nenhum ser humano pode ser comprado, vendido, emprestado, alugado ou usado. Não se pode usar o ser humano. No seu aspecto positivo, a norma personalista diz: toda relação entre um ser humano e outro deve ser sempre baseada no amor. Eu só posso me relacionar com outro ser humano através do amor. Então, graças a essa norma personalista que vê o ser humano como pessoa, nós então podemos formar agora uma antropologia que foi bem desenvolvida na teologia do corpo, de São João Paulo II, né, que a gente chama de antropologia teológica ou antropologia adequada. Então, essa tendência, quando a atração do homem para a mulher, da mulher para o homem, que faz com que um se aproxime do outro, isso, então, recebeu o nome dado pelo São João Paulo II, lá no seu livro Amor e Responsabilidade, de tendência sexual. Então, ele liga, ele conecta a sexualidade, a palavra sexual, com o amor. Então, quando surgir
uma atração do homem para a mulher, da mulher para o homem, essa atração deve ser para amar, né? No sentido evangélico do amor, né? Dar a vida pelo outro, né? Então, nós temos aqui instinto genital, que se aplica aos animais, e tendência sexual, que se aplica aos seres humanos. Bom, será que não existe a questão do instinto na espécie humana? Bom, a resposta disso está na catequese número 43 de São João Paulo II. Né? A catequese chama Interpretação Psicológica e Teológica do Conceito de Concupiscência. E São João Paulo, lá um dos trechos dessa catequese número 43, ele vai dizer: a concupiscência reduz o perene chamado à comunhão das pessoas. A riqueza do profundo atrativo da masculinidade e da feminilidade unicamente à satisfação da necessidade genital do corpo, a que parece ligar-se mais de perto o conceito de instinto. Então, existe o instinto, pode existir o instinto dentro dos indivíduos da espécie humana, e aqui nós já temos então a ligação do instinto com a concupiscência, que é esse termo clássico da teologia cristã, que é a concupiscência. Então, agora nós vamos trabalhar com essas duas palavras: instinto genital, que pode acontecer nos indivíduos da espécie humana, e tendência sexual, né, que é aquilo que se espera dentro dessa antropologia teológica ou antropologia adequada. Bom, tendo agora essas duas palavras, instinto genital e tendência sexual, como uma bússola, né, como uma ferramenta de aferição, a gente pode então fazer uma abordagem e discutir alguns termos que aparecem dentro da genitalidade, né, e cabem dentro também desse estudo que nós estamos fazendo sobre a ética na genitalidade. E o primeiro tema que aparece é a masturbação, né? Sem dúvida, uma pessoa, um indivíduo da espécie humana que está se humanizando, especialmente quando está no caminho da castidade, pode acontecer eventualmente um episódio de masturbação, né? O que é masturbação, né? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, né, lá no seu parágrafo 2352, o Catecismo diz: por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais. Então, veja bem, aqui o próprio Catecismo já está usando a palavra genital, né? Órgãos genitais. No caso do homem, pênis, no caso da mulher, o clitóris, né? A masturbação é muito mais comum nos homens do que nas mulheres. Então pode acontecer que esse caminho de humanização, caminho de uma pessoa que está procurando a sua humanização, pode acontecer eventuais episódios de masturbação, né? São tropeços que a misericórdia de Deus está aí justamente para nos ajudar, para que nós possamos continuar nessa busca da santidade, dessa nossa humanização, né? Mas muitas vezes isso daí se torna um verdadeiro vício, né? E anos os jovens, meninos, principalmente meninas, podem continuar praticando a masturbação. Bom, e uma das coisas que vai acontecer é que esse indivíduo vai se fechando dentro de si mesmo, num egocentrismo que vai atrapalhar muito nessa relação com a pessoa da outra identidade genital, né? Para a gente ter uma ideia, um indivíduo que por muitos anos praticou a masturbação irá transferir a sua autoindulgência ao impulso para o corpo de sua esposa. Ele estará realizando um ato genital com uma fantasia e não com a real esposa com quem ele se casou. Também sua esposa se torna um objeto que ele usa e que ele descarta, né? Isso então é a questão da masturbação. A masturbação, com certeza,
dos amigos, está ligada ao instinto genital e não à tendência sexual. E aí entra a concupiscência. Bom, um outro tema que a gente pode discutir, né, dentro da ética na genitalidade é o comércio genital. Né? O comércio genital nós vamos chamar de prostituição, né? Onde entra o cliente que usa e a mulher que é usada. Né? Evidente, tanto para um como para outro, né? Que vivem esse momento de indignidade em suas vidas, pessoas que precisam ser resgatadas, né? Tanto para um como para outro, a gente tem aqui o instinto genital presente, né? Não é tendência sexual, né? Que leva o homem a buscar uma mulher para amá-la, a mulher para buscar um homem para amá-lo, né? Para uma vida a dois, para um casamento, para viver autenticamente o sacramento do matrimônio. Não tem nada a ver com isso. Além do que esse comércio genital, ele se liga muitas vezes a doença genitalmente transmissível, é sempre um comportamento que costuma disseminar cada vez mais as doenças genitalmente transmissíveis, e as drogas, né? As drogas também, a prostituição está envolvida aí com as drogas. Portanto, essa visão da ética na genitalidade, né, o comércio genital não se enquadra dentro da tendência sexual que nós falamos, né? Faz parte do instinto genital e são seres humanos que precisam ser humanizados. Um terceiro tema que nós vamos falar, abordar dentro da ética na genitalidade, é a revolução genital. Bom, em 1936, um psiquiatra de nome William Reich, discípulo de Freud, ele publicou um livro chamado A Revolução Sexual. A Revolução Sexual. Bom, o que ele pretendia com esse livro? É que, a partir daí, houvesse uma liberdade genital, né, onde todo mundo pudesse ter relação com todo mundo, e com isso ele pretendia que diminuíssem as neuroses, as doenças, as guerras, as pessoas seriam muito mais felizes, né? Na realidade, o nome do livro correto é A Revolução Genital, né? Porque o que aconteceu foi que, a partir desse livro, começou-se a estimular o instinto genital, e aí nós chegamos onde nós estamos, né? No nosso país, em muitos países com a revolução genital. Então, a proposta aí foi liberdade, total liberdade genital e o estímulo ao instinto genital. Nós temos um livro americano, The Meaning of Marriage, e nesse livro, né, ele não tem em português o significado do casamento, nós temos uma série de autores que procuram resgatar a importância do casamento e a importância da família. E um desses autores apresenta um trabalho de um economista, George Akerlof. George Akerlof, ele como economista, inclusive ganhou um prêmio Nobel de Economia em 2001, ele estava preocupado com o empobrecimento da população pobre dos Estados Unidos. E ele foi estudar por que os pobres estavam ficando mais pobres, né? E esse estudo, ele surpreendentemente foi descobrir que estava envolvida a questão da genitalidade, né? Então, depois de apresentar todo o trabalho do George Akerlof, o autor do artigo escreve assim: assim, a conclusão de tudo é esta. A pesquisa de George Akerlof, Prêmio Nobel de Economia, sugere que os trágicos resultados da revolução contraceptiva, marcada especialmente pela pronta disponibilidade da pílula e do aborto, foram liberdade genital, dissolução da família, aumento da atividade criminosa e envenenamento da relação entre o homem e a mulher. E o pobre pagou o mais pesado preço por essa revolução. Então, aí a gente vê a revolução genital, né, pregada pelo William Reich,
casada com a revolução contraceptiva, né, através da pílula e do aborto, principalmente, né, e estão dando forças aí a a situação que hoje a gente vive com a genitalidade. É muito importante, então, a gente estudar a genitalidade nesse sentido, né, ver a ética na genitalidade. E o que a gente está vendo é que todos esses comportamentos, não existe ética, né? É só o instinto genital que não, dentro da espécie humana, que não é próprio do ser humano. Bom, com a liberdade genital, uma das coisas que aconteceu, né, isso já foi comentado, inclusive pelo padre Rafael, a liberação cultural do ato genital entre pessoas não casadas. Esse foi um dos problemas mais sérios aí dessa revolução genital, né? Aí noivos passaram a já ter relações, né, conviver, namorados passaram a ter relação, né? Adolescentes, né, passaram a ter relação, a realizar o ato genital, isso foi uma coisa que foi crescendo de tal forma que fica aquele conceito de já que todo mundo faz, eu também vou fazer. Esse conceito é próprio da massa, não de uma sociedade, né? Pessoas que não têm maturidade e que vão replicando aquilo que os outros fazem, né? Às vezes, né, sem que seja uma coisa que se deva fazer. Bom, além desta questão, dessa relação entre pessoas não casadas, a revolução genital levou também a formação de uniões informais, pessoas que passaram a viver juntos, né, como se estivessem casadas, mas sem compromisso com a sociedade e com a possibilidade implícita dentro dessas uniões de uma separação a qualquer momento, né, sem motivos, sem precisar de qualquer motivo importante, né? Um homem se ligava a uma mulher, de repente ele resolve vai embora, ele desaparece e deixa a mulher sozinha. E com isso a gente tem aí muitas segunda uniões, terceira uniões, quarta uniões, né? E esta forma de convivência de pessoas que passaram a viver juntas, isso daí teve uma repercussão muito grande na questão da violência contra a mulher e contra a criança, né? Porque muitas vezes eram padrastos que acabam abusando, né, genitalmente das enteadas, né? Homens que, tendo o instinto genital em vez da tendência sexual, exigiam o ato genital com muita frequência e agrediam essas mulheres, né? Então, o problema da violência hoje contra a mulher e a criança tem muito a ver com essa liberdade genital, né? Então, isso é uma coisa que não adianta a gente criar delegacias da mulher para resolver isso. Nós temos que ir lá na causa, né, que tem a ver com a liberdade genital, com o instinto genital. Bom, um outro aspecto dessa ética da genitalidade que nós podemos fazer é a doença genitalmente transmissível, né? Essa questão da doença genitalmente transmissível é um dos problemas mais graves de saúde pública, né? Por quê? Porque tem uma significativa mortalidade, muitas pessoas já morreram, e um elevado custo financeiro para o serviço público. Além do que, né, muitas vezes cria problemas que jamais vão ter soluções, né, para as pessoas, como, por exemplo, uma mulher que adquirindo uma doença genitalmente transmissível, por exemplo, como a clamídia, por exemplo, pode ter uma infecção tubária e depois ficar impossibilidade de ter filhos para o resto da vida dela. Este é só um exemplo. Para a gente ter uma ideia da importância das doenças genitalmente transmissíveis, vou dar alguns dados bem rápidos, assim, porque a gente estamos à volta com a pandemia e nós nos esquecemos das doenças genitalmente transmissíveis. Mas elas estão aí, elas continuam matando pessoas, né? Então é preciso que também, dentro desse estudo que estamos fazendo, a gente
fale um pouquinho sobre a doença genitalmente transmissível. Até 2019, a AIDS-HIV já tinha ceifado a vida de 32.700.000 pessoas. Sites da UNAIDS, da Organização Mundial de Saúde, mostram que surgem 1 milhão de novos casos de doenças genitalmente transmissíveis por dia no mundo todo. E as mais frequentes, né, que surgem são clamídia, gonorreia, HPV, tricomoníase, herpes genital, sífilis, HIV, hepatites B e C, moneliase. Só para vocês terem uma ideia, no fim dos anos 50, quando eu estava na faculdade, existiam apenas quatro doenças genitalmente transmissíveis. Sífilis, gonorreia, cancro mole e quarta moléstia venérea. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em 2018, morreram 158.051 novos. Surgiram 158.051 novos casos de sífilis. Para vocês terem uma ideia do crescimento das doenças genitalmente transmissíveis, em 2014 eram 25 casos por 100 mil habitantes de sífilis. Em 2018 passou para 75,8 novos casos por 100 mil habitantes. Portanto, triplicou a sífilis no Brasil em 4 anos. No Brasil, em 2018, nós tivemos 45.410 novos casos de hepatite B e C, né? Sendo a mais frequente a C, justamente a hepatite que evolui para cirrose e para câncer. Em 2018, nós tivemos 43.900 novos casos de AIDS-HIV entre homens de 25 e 39 anos. Bom, aqui a gente vê então a prevalência do instinto genital, porque o que está por trás da doença genital é sempre o instinto genital e não a tendência sexual. Quando a gente fala das doenças genitalmente transmissíveis, aparece logo um outro item, um outro tema importante da ética na genitalidade, que é a camisinha, né? O condom. A camisinha, ela, depois que surgiu o AIDS, o HIV, ela teve um grande avanço, né? Se divulgou muito, falou-se muito sobre o uso da camisinha, né? Inclusive, existe uma propaganda que o governo faça ato genital seguro, use camisinha. Na realidade, o que vale muito mais aqui é o faça ato genital do que o use camisinha, né? E a maioria dos adolescentes viram nesse slogan um incentivo para a prática do ato genital, e isto colaborou muito para que a revolução genital ganhasse mais espaço ainda, né? Discute-se muito, é importante, não é? Segura, não é? Bom, para vocês terem uma ideia, né, o CDC, no ano de 2000, fez um workshop sobre evidência científica da efetividade da camisinha para a prevenção das doenças genitalmente transmissíveis, né? Isso foi promovido pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, do CDC, que é um órgão sério e importante, né? Então, houve uma publicação, a conclusão, né? Eu não consegui mais achar isso na internet, mas eles agora publicaram, né, num site que a gente pode acessar, cdc.gov/condom effectiveness/latex/html, né? Que é o mesmo lá daquele workshop, né, que eles mudaram a posição das palavras aqui e que eu vou ler para vocês. O consistente e correto uso do condom de látex masculino pode reduzir, apesar de não eliminar, o risco de transmissão. Para alcançar o efetivo de máxima proteção, o condom deve ser usado consistentemente e corretamente. O uso inconsistente pode levar à aquisição da doença genitalmente transmissível, porque a transmissão pode ocorrer em um simples ato genital com um parceiro infectado. Similarmente, se o condom não é usado corretamente, o efeito de proteção pode diminuir mesmo quando é usado consistentemente. Agora prestem bem atenção.
os mais seguros modos de evitar a propagação das doenças genitalmente transmissíveis, incluindo o HIV, são abster-se da atividade genital ou estar em um relacionamento monogâmico de longa duração com um parceiro não infectado. Entretanto, muitas pessoas infectadas podem estar desconhecendo sua infecção porque as doenças genitalmente transmissíveis são muitas vezes assintomáticas ou reconhecíveis. Então, aqui, neste relatório do Centro de Doenças de Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, coloca abster-se da atividade genital. Há 2000 anos a igreja fala na continência, na castidade. Ou estar em um relacionamento monogâmico de longa duração. Jesus Cristo instituiu o sacramento do matrimônio, e que ele é um sacramento da nossa igreja, um caminho para nossa salvação, de santidade, está aqui no relatório científico, dito com outras palavras. Então, isso que a gente pode concluir. Então, é errado. A gente, o governo brasileiro, dizer, faça sexo seguro, use camisinha. Né? Isso é uma mentira. Né? Primeiro, que não é sexo, é genitalidade. Segundo, que não é seguro. Bom, dar uma camisinha a um jovem é o mesmo que um pai dar uma luva ao seu filho pequeno para brincar com fogo. E o resultado, né, é que muitas casas estão pegando fogo por aí. Bom, tudo isso que eu já falei sobre a ética na genitalidade tem um acontecimento que é o mais triste, o mais dramático dessa revolução genital causada pelo instinto genital, né, que é o assassinato de um inocente. Eu estou falando do aborto criminoso. Né? Porque como então uma mãe pode assassinar o próprio filho, né? Que é o nascituro, que é o inocente? Bom, existe na mulher, Deus colocou na mulher uma coisa maravilhosa que a gente chama de tendência maternal. Né? Essa tendência faz com que a mulher se ligue a seu filho desde que ele é gerado, né? Procure protegê-lo durante a gravidez, tenha todo o cuidado com aquela criança, com aquele nascituro dentro do útero. E quando nasce, ela vai ter todo o sistema de cuidado, amamentando, dando segurança, evitando que a criança corra riscos de vida, né? Porque o bebê humano é muito frágil e a bebê é muito frágil, então, para resolver isso, Deus dotou a mulher da tendência maternal. Não é um instinto, né? É uma coisa que ela não é obrigada a fazer, porque ela é livre, né? Ela pode, apesar de tudo isto, ela, como a gente vê mesmo, né? Até chegar ao ponto de assassinar o filho. Mas o que tem levado a mulher que tem essa tendência maternal a assassinar o próprio filho? Uma das coisas que tem acontecido é que existe hoje no mundo a cultura da morte, né? Cultura da morte patrocinada por entidades oficiais como a ONU, né? Como grandes fundações, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, que querem reduzir a população do mundo e que vem trabalhando nessa cultura da morte, né? Fazendo com que, então, o aborto seja também uma opção dentro dessa revolução genital, seja também uma opção para reduzir a população. Mas, para vencer a questão da tendência maternal, que é muito forte dentro da mulher, o que eles fizeram? Uma das coisas que eles fizeram foi criar mentiras e eufemismos, né? Por exemplo, interrupção voluntária da gravidez, saúde reprodutiva, aborto seguro, escolha livre, pré-embrião, direitos da mulher, direitos reprodutivos, contracepção de emergência. Tudo isso para disfarçar aquilo que, em última análise, né, é o assassinato de um inocente. Né? E o que é pior, né, a própria mãe como personagem principal deste
crime que acaba acontecendo, né? Uma das coisas que acontece, vejam bem, saúde reprodutiva ou aborto seguro, né? Para desmistificar isso aí, existe uma publicação muito importante, né, que saiu em 2004 no American Journal of Obstetrics and Gynecology, né, que é um jornal americano de ginecologia extremamente importante e sério. Esse trabalho saiu em 2004, né, que a respeito de um estudo feito na Finlândia entre 1987 e 2000, portanto 13 anos. Né? A gente sabe que na Finlândia o aborto já foi descriminalizado, é permitido desde a década de 60, né? E é feito em hospitais, né, de primeira linha, hospitais onde isso é feito com muita segurança. Esse estudo levou em conta mulheres na idade de 15 a 49 anos. Bom, o que esse estudo encontrou? Taxa de mortalidade por 100 mil habitantes. Morte de mulheres que levaram a gestação a termo. Parto normal e, às vezes, cesárea. 28,2. Então, nessa situação de gestação a termo, morreram 28,2 mulheres por 100 mil habitantes. As que tiveram aborto espontâneo morreram 51,9 mulheres por 100 mil habitantes. Portanto, já quase dobrou o número. Então, o aborto espontâneo é um risco sério, importante, né, exige um atendimento muito bem feito, porque há mais risco do que no parto normal. As que provocaram um aborto, 83,1 por 100 mil habitantes. Portanto, 2,95 vezes mais, praticamente 3 vezes mais alta a mortalidade, né, com aborto provocado, um assassinato de inocente em relação ao parto normal. Como é que eles tornam obstétrica e ginecologia? De maneira que isso é uma coisa que não tem como pensar de outra forma. Como as mulheres têm a tendência maternal, bom, ela é livre, né? Ela pode matar o próprio filho, né? E, infelizmente, enganada pelos eufemismos da cultura da morte, pelo instinto genital da maioria dos homens hoje, né? Da nossa massa de pessoas, ela acaba sendo levada ao ato genital e, às vezes, engravida e, desesperada, acaba realizando o aborto, né? E aí passam-se alguns anos e depois vai reaparecendo a tendência maternal e aí vai surgir um conflito, né, muito sério entre a tendência maternal e o fato dela ter assassinado o próprio filho. Isso é o que a gente chama de síndrome pós-aborto. Esta síndrome pós-aborto, né, ela tem uma série de sintomas, né? Foi elencado por uma instituição que cuida dessas mulheres, né? Daqui a pouco eu vou me referir a ela, né? E que nós podemos elencar aqui, dentro dessa síndrome pós-aborto. Baixa autoestima, tristeza ou pesar, depressão, comportamento de alienação da família e dos amigos, entorpecimento, autoisolamento, culpa e desonra, dificuldade de concentração, raiva contra si, contra o pai da criança ou contra os outros envolvidos na decisão do aborto, perturbações do sono, pesadelos relacionados ao aborto, que inclui às vezes choro, cenas de um bebê chorando, desejo de um bebê substituto, reações no aniversário do aborto, enfim, medo que a Deus esteja punindo, sintomas sociopsicossomáticos, né, como enxaqueca, gastralgia, uma série de coisas que vão surgindo aí. Muito bem. A medicina tradicional e a psicologia não tem como resolver essa síndrome pós-aborto. E, em função disso, criaram nos Estados Unidos aquilo que eles chamam de Rachel's Vineyard, ou Vinhedos de Raquel. Foi fundado em 1984 e hoje está espalhado por todos os Estados Unidos e mais cerca de 28 países, né? Onde, através de retiros,
em fim de semana, essas mulheres vão se reencontrar com Deus, né? Crescem na fé, e através desse reencontro elas vão alcançar a misericórdia de Deus. Uma coisa maravilhosa, fantástica, que elas acabam então se sentindo perdoadas e se reconstrói, né? Voltam a ser, né, a participar daquele projeto de Deus, né, para um crescimento como seres humanos, imagem e semelhança de Deus, e aí a vida delas volta maravilhosamente ao normal, por causa devido a esse reencontro com Deus. Outro problema aqui no aborto, que hoje se fala, se discute muito, é aquilo que a gente chama de ABC Link, Abortion Breast Cancer Link, ou em português, ligação aborto câncer de mama. A gente tem aí muitos artigos, né, sobre isso, né? Há artigos que mostram que há uma ligação, há trabalhos que querem mostrar que não há, mas na realidade isso tem uma base, né, dentro da anatomofisiologia, né, que a gente é fácil de entender, que mas é uma discussão e com certeza logo, né, a gente vai ter já uma certeza maior dessa ligação do aborto criminoso e o câncer de mama. Temos também a contracepção, né? Contracepção é o uso de qualquer método que impeça o funcionamento do aparelho procriador, né? Modifica o funcionamento do aparelho procriador. Tem efeitos secundários gravíssimos, às vezes, né? Como o tromboembolismo, que vem causando muitas mortes ao redor do mundo. A dor que a mulher tem para ter relação, perda do desejo genital, hipertensivo, apenas 45 pessoas. Em resposta à contracepção, que faz parte da revolução genital, né, nós temos o planejamento familiar através do método ovulação bis, que já foi bastante falado e certamente ainda vai ser falado. Muito bem. Bom, até aqui, falando da genitalidade, né, certamente que muita gente pode ter me classificado como um novo maniqueísta aí do século XXI. Né? Mas onde está a ética na genitalidade? E aí entra a sexualidade, né? Que, segundo a teologia do corpo, amor e responsabilidade, uma série de estudos, né? Eu cheguei a uma definição que está aqui no meu livro, né? A Mulher, o Último Elo, lá da editora Scala, que é a seguinte: sexualidade, na sua dimensão unitiva, é a manifestação do amor através do toque. Isso é uma coisa fundamental em toda a nossa vida, desde que nascemos até que morremos. Um nenê humano, criança de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que não entende nada ainda, mas que vem com a sua pele preparada, que tem a tatilidade, ela sente, percebe todo o amor de sua mãe, né, através da tendência maternal, através do toque, porque a pele dela já está preparada, né? E aí ela vai desenvolver essa capacidade de dar e manifestar amor através do toque até o fim da vida dela. Esta é a sexualidade na sua dimensão unitiva. No sacramento do matrimônio, continuando a definição, no sacramento do matrimônio e exclusivamente dentro dele, a sexualidade se enriquece com a sua dimensão procriativa, através do ato genital conjugal. E aqui está, minha gente, a genitalidade ética. Um ser humano que humanizou a sua genitalidade, né? Ele chega ao casamento, né? Graças à sua tendência sexual, né? Olhar a mulher como pessoa, como alguém que ele admira, que ele quer se aproximar, né? E se prepara durante um tempo com uma vida matrimonial, né? Então agora, já dentro do sacramento, eles vão realizar o ato genital, né? Com o aparelho, o aparelho procriador íntegro, senão não existe a dimensão procriativa, isso é fundamental, através do ato genital conjugal. E aqui a gente pode chamar esse ato genital conjugal como ato sexual, porque é expressão de amor. Um homem que se doa totalmente a uma mulher que se doa totalmente a um homem. Né?
não pode faltar, nem nesse momento, nem a dimensão unitiva, nem a dimensão procriativa. Se durante um ato genital conjugal, de alguma forma, os casais estão usando a contracepção, não havendo a dimensão procriativa, São João Paulo II é categórico. Não existe também a dimensão unitiva. E por isso não há sacramento no matrimônio. Então, minha gente, essa definição de sexualidade é justamente atender a uma resposta a esse tema nossa ética na genitalidade. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos preparar as pessoas para viver a sua sexualidade através da sua dimensão unitiva. Isso é toda a nossa vida, né? Essa é a nossa relação de amor com todas as pessoas. E dentro do sacramento, quando forem viver seu ato genital conjugal, o aparelho procriador tem que estar íntegro. Senão não há dimensão procriativa, não há sexualidade. Meus amigos, espero que dentro desse tempo que eu dispus, né, eu acelerei um pouco a minha fala, né, espero que tenha sido feita uma abertura para que a gente possa entender a questão da genitalidade, né, e a sexualidade. A genitalidade dentro do sacramento do matrimônio, ela inserida dentro da sexualidade, a genitalidade é uma das coisas mais bonitas que Deus nos deu. Que vocês um dia possam viver essa experiência dessa genitalidade humanizada, presente de Deus. Sejamos felizes e que Deus nos ajude. Amém. Colaboração no nosso seminário Sexualidade e Família. Muito obrigada pela sua contribuição. Estamos no segundo dia do nosso seminário, neste sábado, no módulo 3, e nós estamos aqui tentando passar um pouco algumas conferências sobre o módulo Educação e Sexualidade.